Olha, a gente vive numa época de notícias a todo segundo, de modelos de negócio que parecem, sei lá, em crise, né? E aí fica a pergunta: qual é o verdadeiro papel de um sindicato de jornalistas hoje em dia? Para entender isso melhor, a gente vai mergulhar na atuação do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba. E vamos descobrir como uma entidade de classe se reinventa para lutar por muito mais do que só salário. Pois é, essa pergunta aí ela não é pouca coisa não. Ela ecoa em redações no mundo todo. Porque com o trabalho ficando cada vez mais precário e a desinformação subindo sem parar, a defesa coletiva dos jornalistas deixa de ser só uma questão de trabalho, passa a ser uma questão de democracia, sabe? E é exatamente aí que a ação de um sindicato se torna fundamental. E claro, toda grande luta começa pelo pilar de tudo, a busca por salários justos e por condições de trabalho que sejam dignas. Então bora ver como o Sindjor-PB, o Sindicato dos Jornalistas da Paraíba, transformou essa briga numa vitória bem concreta. O ponto de partida era um problema que, olha, corrói qualquer profissão, salários estagnados. Imagina só, os jornalistas do setor público de lá, profissionais super importantes, vendo o poder de compra diminuir ano após ano. Era uma situação que exigia uma ação imediata e, claro, muito estratégica por parte do sindicato. E a vitória não caiu do céu, não. Foi tudo fruto de uma campanha bem pensada que começou lá em setembro, com várias rodadas de negociação. O ponto de virada mesmo aconteceu no final de novembro, com o anúncio do acordo. E o mais importante, em dezembro, a diferença já estava no bolso dos jornalistas. Isso só prova que mobilização gera resultado e resultado rápido. Mas os ganhos foram muito além de um simples reajuste. A equiparação salarial, por exemplo, corrigiu uma injustiça histórica. A criação de uma data-base fixa, todo 1º de janeiro, trouxe uma previsibilidade para as negociações futuras. E o investimento em bolsas de pós-graduação mostra uma visão de longo prazo. E o que é crucial, ao estender os benefícios também para os aposentados, o sindicato mostrou um respeito enorme por toda a história da categoria. Garantir o presente é fundamental, claro. Mas um sindicato moderno precisa estar de olho no horizonte. E a próxima frente de batalha é justamente a capacitação, preparando os profissionais para as evoluções que já estão transformando o jornalismo. E a resposta para esse desafio tem nome. É o Programa Sindjor-PB Educação. Ele foi lançado em 2025 com uma missão bem clara: transformar a educação contínua num pilar da carreira. E o legal é que não beneficia só os profissionais, mas também suas famílias. Tudo por meio de parcerias estratégicas. E a prova de que essa iniciativa está super conectada com a realidade foi a primeira grande aposta deles, um treinamento focado em inteligência artificial. Isso não é só sobre aprender a usar ferramenta nova, não. É sobre garantir que os jornalistas continuem sendo os curadores da informação, mesmo num mundo cada vez mais automatizado. Mas a gente sabe que a força de uma categoria não se mede só na mesa de negociação, né? Ela se constrói na rua, na cultura, na política. Um sindicato que quer ser relevante precisa ser uma voz ativa na comunidade que ele representa. E o Sindjor-PB vive esse princípio. Eles marcaram presença na Marcha da Negritude, no aniversário da Orquestra Sinfônica, em encontros de comunicação. Isso mostra que o jornalismo não é uma ilha. Ele está inserido na sociedade, fortalecendo laços e construindo alianças que vão muito além da pauta trabalhista. E essa atuação acontece em duas frentes ao mesmo tempo. No nível local, o sindicato mergulha de cabeça na vida da Paraíba. E no nacional, ele se posiciona em debates que são cruciais, como o apoio à Lei da Linguagem Simples, uma política que busca democratizar a informação para todo mundo no Brasil. Olhar para o futuro é essencial, mas uma profissão sem memória, bem, ela perde a alma. É por isso que um sindicato também precisa atuar como um guardião da história, honrando aquelas pessoas que abriram o caminho. Isso fica muito evidente na homenagem que fizeram ao jornalista Anchieta Maia. Ao reconhecer ele como um símbolo da comunicação e da vida cultural, o sindicato não está apenas lamentando uma perda, está reforçando a importância do legado dele para as novas gerações. O mesmo respeito é demonstrado na nota de pesar pela jornalista Clélia Galvão, destacando toda a trajetória dela em instituições importantes do Estado. Esse tipo de atitude de reconhecimento é o que fortalece o senso de comunidade e a memória coletiva da profissão. E essa memória toda não é só sobre o passado. Ela serve de inspiração para celebrar os profissionais que estão hoje, agora, escrevendo os próximos capítulos dessa história. Um exemplo bem claro disso é a divulgação do título de cidadã patuense para a jornalista Nayane Rodrigues. Ao celebrar uma conquista individual como essa, o sindicato reforça uma mensagem coletiva. O bom jornalismo é sim valorizado e reconhecido pela sociedade que ele serve. Então,
No final, o que a atuação do Sinjor-PB nos revela? Revela os 4 pilares de um sindicato que é verdadeiramente moderno. Ele é o defensor, que luta por direitos. É o educador, que prepara para o futuro. É o parceiro da comunidade, que se engaja com a sociedade. E é o guardião, que protege o legado da profissão. E isso nos deixa com uma reflexão final. Num mundo que está inundado de informações por todos os lados, a organização coletiva e a atuação estratégica talvez sejam a única garantia de que os contadores de histórias, os jornalistas, vão ter a força e o amparo necessários para continuar a sua missão.